E aí, pessoal, fala, tudo bem? Voltando aqui com o meu canal, vou falar nesse vídeo a respeito do meu programa Brafagli, que é um programa do governo federal interessante para os cursos de ciências agrárias. E tô aqui na biblioteca, na Ohio State University, aproveitando, tava estudando um pouco e tava planejando para fazer esse vídeo e poder falar um pouco da minha experiência sobre o programa Brafagli, que foi minha primeira experiência nacional estando fora do país, que foi muito importante. Para mim, eu queria poder estar compartilhando essa minha experiência. Então, o programa Brafagli é um programa do governo federal, financiado pela CAPES, direcionado para os cursos das ciências agrárias, agronomia, zootecnia e medicina veterinária. E eu acabei sabendo desse programa já no meu ensino médio, já lá no terceiro ano, concluindo já meu período de escola. Então, minha escola acabou recebendo uns alunos do PET Agronomia da Universidade Federal Rural Pernambuco, onde eu acabei fazendo meu curso de agronomia. E foi o momento que eu tive o primeiro contato com a possibilidade de, como estudante de agronomia, poder estudar fora do país, na França. Então, eu entrei no meu curso de agronomia em 2018, já com um pouco noção de poder fazer o intercâmbio durante a graduação e tendo para essa possibilidade. E já lá no meu segundo ano do curso, já comecei a estudar francês. A minha universidade, a Rural, ela oferta cursos de idiomas gratuitamente. A gente precisa apenas se inscrever no edital e enviar os documentos, todo o processo para poder sermos selecionados. E aí foi meu primeiro contato com o idioma francês para realmente aprender, foi na minha universidade. E posteriormente, já para 2020, eu acabei fazendo um curso online avec Elisa, em que esse curso tem a possibilidade de você fazer aulas de conversação individual com uma pessoa. Então, essa experiência de conversar, de ter a produção oral, acho que para mim foi fundamental. Quando você está aprendendo um novo idioma, você tem que se forçar a falar. E nesse momento de você se forçar a falar outro idioma, você tem que utilizar vocabulários. E caso você não tenha um vocabulário, você saiba, inevitavelmente a outra pessoa que está ali conversando com você vai estar falando novos vocabulários, e você acaba absorvendo essas novas palavras, e que você, nos próximos encontros, você vai acabar tendo interesse de ter novos vocabulários, se preparar para a reunião e poder ter um melhor fluxo de conversação. E aí, então, foi equivalente 1 ano e meio a 2 anos se preparando para a prova de proficiência, que a gente tem que fazer na Aliança Francesa, o qual é uma instituição que oferta a prova de avaliação Delphi, e que a gente precisa ter o nível B1, então a gente tem que fazer o Delphi B1, e a gente tem que fazer na Aliança Francesa, que é a instituição do governo francês que realiza essa prova de proficiência da língua francesa. Então, ali em 2020, 2021, início de 2021, eu fiz essa prova de proficiência, aí consegui ter a nota suficiente e me candidatei. O período de aplicação para o edital e para concorrer à bolsa varia a instituição, mas na Rural, na Universidade Federal Rural Pernambuco, vale de janeiro a fevereiro. Então, eu tendo a minha prova, o meu certificado de proficiência em francês, eu apliquei para o programa, e que na minha instituição tem 3 editais, mas também pode variar para cada instituição, pelo fato de que o programa dá uma quantidade X de bolsas para cada instituição. Mas no período que eu apliquei, em 2021, tinha 3 editais, 2 editais eram para o curso da agronomia, e eu acabei aplicando para um edital onde havia apenas concorrência entre agronomia, os cursos de agronomia e zootecnia. E nesse momento de aplicação, você tem que enviar a sua prova de proficiência, também uma carta de motivação, por que você quer fazer esse programa, qual é o seu objetivo. Tem que enviar o histórico de notas, também o histórico de nota que você tirou no Enem. E aí, acabando nesse processo seletivo, ainda você tem que fazer uma entrevista em francês com uma pessoa que vai estar conversando em francês com você, para saber mais se realmente você está tendo um nível de francês que está sendo comprovado no seu certificado de idiomas, e também saber um pouco mais sobre você, sobre o objetivo de querer realizar esse programa. E posteriormente vem o resultado.
E quando eu acabei tendo meu resultado, tivemos uma reunião com a coordenação do programa da nossa instituição, e também os coordenadores de cada edital, para nos orientar a respeito nas próximas etapas. E também, quando a gente é selecionado, a gente acaba sendo informado qual é a nossa instituição. No meu caso, a gente já é informado, a gente não tem essa possibilidade de escolher qual é a instituição, porque no edital informa algumas universidades que a gente poderia estar fazendo o nosso curso, mas a gente já é direcionado. No meu caso, eu fui direcionado para uma instituição que foi a École Nationale Supérieure Agronomie Toulouse, na França, que fica em Toulouse, que é uma cidade no sul. E a gente tem que escolher uma especialização que vale o segundo ano de mestrado na França, que é equivalente ao mestrado para eles. E a gente tem que escolher qual curso a gente quer fazer. Especificamente, aí você tem que escolher muito mais na sua área que você tem interesse. Eu acabei escolhendo meu curso em agroecologia, sistema de produção do território, que era um curso mais abrangente, pegar várias áreas do curso da agronomia. Tem outros que é focado mais de melhoramento genético, mais para meio ambiente. E eu preferi pegar o curso que era um pouco mais geral, que foi o curso de agroecologia que é ofertado pela Insight. E posteriormente a gente começa todo o processo de trâmite de envio de documento para a CAPES e também solicitação de visto. E aí, como foi a minha primeira experiência internacional, eu tive que tirar meu passaporte e posteriormente tirar o visto. Onde eu morava em Recife nesse período, então ainda não tinha embaixada francesa para tirar o visto em Recife. E aí, nesse período, eu tive que ir para Brasília e tudo mais, fazer todo o processo de visto por lá. E aí, posteriormente, a gente, nesse programa, a gente é totalmente financiado pela CAPES. A gente recebe uma bolsa mensalmente, e também a gente recebe, antes de ir, um auxílio de instalação, também um auxílio de seguro-saúde, para a gente comprar o nosso seguro-saúde, e também um valor X para a gente comprar essa passagem. E também, quando a gente vem a voltar para o Brasil, a gente recebe também um auxílio para comprar nossa passagem de volta. Então, é um programa que tem toda uma estrutura, você recebe uma bolsa para você se manter totalmente na França. E isso é muito bom, reduz muito o gasto que você tem. E o visto também a gente acaba não pagando pelo visto. E aí, quando a gente vinha chegar na França, minha experiência, eu acabei indo só para, assim, de sair do aeroporto de Recife até chegar na minha residência, eu fui totalmente só, então foi uma baita experiência, assim, você tá se organizando para ir só. Acabei chegando na França, eu saí à noite de Recife, cheguei na França de manhã, no aeroporto de Paris, e depois tive que pegar um voo para a cidade de Toulouse. E aí, quando eu cheguei em Toulouse, tive que pegar um ônibus, um trem para chegar na minha universidade. E esse já é o primeiro momento que você tem que praticar seu francês, e é super legal. No momento foi meio, assim, frustrante no dia, mas agora eu rio porque foi uma baita experiência. E a gente, quando a gente chega lá, anteriormente a gente começa também a procurar uma residência. Na minha universidade já tinha uma residência estudantil ao lado da universidade mesmo, dentro do campus. Isso foi muito legal pelo fato que a gente 5 minutos já estava dentro da sala de aula. E aí, da entrada da minha residência, quando cheguei na instituição, e aí, no outro dia, eu cheguei no sábado, ainda tive domingo para poder comprar algumas coisas de casa e tudo mais, e encontrar com os outros brasileiros da minha instituição, que eu tive a sorte que acabou indo 3 brasileiros da minha própria instituição. Então foi legal que a gente teve aquela ajuda inicial e aquela interação para ter um momento mais leve durante esse momento. E aí, já na segunda, já tive a minha primeira aula em francês. E lembrando, essa experiência, esse programa, a gente tem tudo em aulas em francês. Isso
por essa razão é que pede que a gente tenha uma proficiência nível B1 e que a gente comprove que a gente tem esse nível, porque todas as aulas são em francês. A gente só tinha uma única aula que era em inglês, mas todas as aulas e interações eram todas em francês. Então, a respeito da dinâmica que eu tinha em aula, era que as aulas ocorriam, as disciplinas, na verdade, ocorriam de forma semanais. Então, era aulas integrais, e aí uma semana ou 2 semanas era uma única disciplina. E durante a disciplina a gente tinha as nossas aulas com os professores, mas já no primeiro e segundo dia a gente já era introduzido para um projeto para trabalharmos em equipe, e que cada equipe tinha um tema para poder trabalhar nesse projeto, desde o fato de ir para campo, contactar pesquisadores, ou quando eram dados uma problemática, a gente tinha que dar uma solução, uma melhoria para aquele caso que eram nos dados. E durante a semana a gente tinha momentos para discutirmos nossos projetos em grupo, trabalhar neles, e tínhamos momentos de aulas. Então tinha essa integração, aula e momentos para fazer nossos projetos. E aí, no último dia dessa disciplina, era o momento a gente reconstituir o nosso projeto, apresentar o nosso projeto para toda a turma, e também a gente entregar um relatório para eles. E isso era muito bacana pelo fato que a gente tinha aquela dinâmica de trabalho em equipe, cooperação, cada um se dividir. Mas como a gente tá em outro país, outro idioma, para mim foi um pouco difícil esse início de se adaptar, como também foi minha primeira experiência fora, em outro país, outra língua. E realmente no primeiro início tem um pouco choque cultural, se adaptar realmente ele demora uns 2 a 3 meses para você tá entendendo realmente o que tá tendo em aula ali, ter noção de tudo, compreender tudo o que tá se passando. No meu caso, quando eu tive minhas primeiras aulas, eu entendia muito mais frases, palavras soltas do que eles falavam em francês, mesmo que eu achava que eu entendia francês. Você chega e tem a imersão na cultura deles, na língua deles, acaba você não tendo totalmente o domínio no idioma. Mas que com o tempo você começa a entender mais e poder estar compreendendo. E já no final, aí foi um período aí já de... Começou minhas aulas em setembro e veio acabar em fevereiro, minhas aulas. E realmente lá em janeiro, fevereiro foi o momento que eu me sentia mais confiante no meu francês, e que no meu último projeto foi assim... Infelizmente, eu acabei logo no meu outro projeto que eu fiquei mais seguro, e que eu pude estar mais também contribuindo, liderando ali a equipe no que fazer, no que direcionar. Acabei também, apresentando o último projeto da nossa equipe, e foi bastante legal, porque eu estive ali na frente de todo mundo, apresentando o último trabalho da minha equipe, e foi bastante legal essa experiência. E aí, posteriormente, a gente já tem que fazer um estágio, na verdade, de conclusão de curso, pelo fato de que a nossa bolsa é de 1 ano, isso também varia de cada instituição, mas na Universidade Federal Rural Pernambuco, nós, alunos de agronomia, podemos fazer 1 ano, a gente já vai com 1 ano de bolsa, para poder estudar na França, e aí 6 meses é na école, ao qual você escolhe estudar, e aí os outros 6 meses são de estágios. Esse estágio você pode fazer tanto em empresa, ou fazer num centro de pesquisa, ou fazer numa universidade. E eu não acabei conseguindo um estágio de 6 meses, e que durante o nosso curso, que a gente tá tendo nossas aulas, tudo mais, a gente já vai aplicando, já nos orientados a respeito disso, a fazer as aplicações. A gente também tem, na INSAT, onde eu estudei, a gente também tem uma aula com uma profissional que nos orienta a respeito de curso, de como a gente fazer o nosso currículo, nossa carta de motivação. Então isso ajuda bastante a gente se preparar para esses envios de e-mails para a procura de estágio. E eu não acabei conseguindo um estágio de 6 meses, mas acabei conseguindo 2 estágios. Um estágio de curto período, que foi de 2 meses, que foi praticamente na école, onde eu fiz o meu curso, onde praticamente meu foco de pesquisa foi mais de avaliação de sistema de produção convencional
e conservacionista, com foco mais em saúde do solo. E nesse estágio, como foram 2 meses, o primeiro mês foi mais em trabalho de escritório, fazendo relatório e fazendo mapas pelo SoftQGIS. E já no meu último mês foi avaliação biométrica na cultura do trigo. E foi uma boa experiência, a minha equipe foi bastante legal. Mas nesse tempo que eu estava aplicando para esse estágio, eu estava realizando esse estágio, na verdade, de 2 meses, eu estava aplicando também para outro estágio, com a chance de poder conseguir um estágio de 6 meses. E aí eu acabei conseguindo um estágio de 4 meses no CIRAD, em Montpellier. Eu acabei tendo que me mudar para outra cidade, que foi uma boa experiência de você ali sair do seu conforto e ter que procurar casas, um quarto para alugar em outra cidade, conhecer novas pessoas, criar novos vínculos. Então, já ali em setembro já de 2022, tive que mudar para ir para Montpellier. E esse meu estágio que eu fiz no CIRAD foi foco mais em avaliações de anátome de arroz, em condições de cultivo em sequeiro, onde trabalhei desde a parte de avaliação de biométrica na cultura do arroz, em estufa, e também trabalhei na parte anatômica, onde posteriormente eu fazia cortes histológicos na parte de raiz dos materiais e via o nível de arênquimas presentes nos materiais, que foi uma experiência bastante enriquecedora para mim por ter contato com diferentes pessoas do mundo, como o meu estágio era no Centro de Pesquisa Internacional. Também pude me aperfeiçoar muito na parte de desenvolvimento de pesquisa, ter ali um contato com a equipe bastante focado no desenvolvimento e na execução de pesquisa. E posteriormente meu estágio, após mais 4 meses, eu tive que voltar para o Brasil. E do programa Fragri, você tem que, o mesmo período que você ficou na França, você tem que ficar no país quando você volta. Então, eu fiquei 1 ano e 4 meses praticamente. E aí, voltando para o Brasil, eu tive que ficar 1 ano e 4 meses. E que, sem dúvida, a experiência que eu tive durante minha graduação em agronomia, de ir para outro país, ter essa vivência, foi sem dúvida uma das grandes experiências. Eu digo para mim mesmo, é um Cauê antes e um Cauê depois dessa experiência, e que foi muito valiosa, pude muito amadurecer como pessoa e também como profissional, e que me ajudou muito essa experiência nas objetivos que eu tive após esse meu intercâmbio, tanto na parte de desenvolver habilidades, quanto também de me desbloquear na parte de comunicação. Antes era um pouco mais tímido, mais reservado, então hoje eu sou muito mais expansivo, gosto bastante de conversar, e esse intercâmbio me permitiu muito isso. Também outra parte, abrir muito a mente para novas oportunidades, sem dúvida foi outra coisa que eu aprendi bastante nesse intercâmbio. E quem tiver essa possibilidade de fazer, eu incentivo poder participar desse programa. Realmente é uma oportunidade única enquanto aluno de agronomia. Sei que nem todas as universidades têm esse programa. Durante esse meu contato que eu tive durante esse intercâmbio, eu acabei sabendo que tem algumas universidades que têm esse programa do Brafragri, que oferta bolsas. Mas também tem outros programas fora o Brafragri que vocês também podem estar tentando para estudar ou fazer um intercâmbio em outro país. E fica por isso mesmo. Se tiver alguma dúvida em relação a esse intercâmbio, coloque aí nos comentários que eu posso estar respondendo para vocês, ou falar comigo no Instagram. Meu Instagram vai estar na descrição desse vídeo. E quem pretende fazer, tá aí se preparando, incentivo para estar aí praticando francês, fazer a prova do TOEFL e se candidatar para vaga no edital. Sem dúvida você vai conseguir fazer intercâmbio, que é uma ótima experiência enquanto aluno de agronomia. Então, recomendo muito para vocês. Obrigado!